Hoje a gente vai falar sobre funções e sobre funções injetoras. Então, no nosso estudo sobre funções, esse objeto que é tão importante para a matemática, a gente está tendo uma abordagem parecida com a do biólogo, quando vai estudar as formas de vida. Você cria várias categorias, né? Você tem o ser unicelular, o ser pluricelular. Eu não sei nada de biologia, tá, gente? Essa é a verdade. Mas o que acontece é que você não vai explicar, ver os seres vivos um a um, porque você tem muitos seres vivos. É a mesma coisa com as funções. Então a gente tem muitas funções. Função é um conceito muito útil em matemática e ele aparece em toda parte. Ele aparece em matemática, ele aparece em física, aparece em química, aparece em computação. Função aparece em todo lugar, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que entender direitinho. E as funções injetoras é um tipo de função que a gente acha particularmente útil estudar. O que é uma função injetora? É uma função que sempre que eu tenho que as imagens são iguais, o valor de f de A é igual a f de B, isso implica que A é igual a B, né? A gente tem essa setinha de implicação daqui para cá. Uma coisa implica a outra. Se isso acontece, se sempre que f de A é igual a f de B, então A é igual a B, a função é injetora. Aí veja bem que não é toda a função que isso acontece, né? Então pensa, por exemplo, na função x². Se você pensar na função x², essa função não é injetora de jeito nenhum. Por quê? Porque você tem valores diferentes que dão a mesma imagem, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu vou colocar aqui o gráfico do x². Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Olha aí. O x². Deixa eu ir para outro canto. Eu tenho, por exemplo, 4, né? Para y igual a 4. Então deixa eu fazer uma bolinha aqui perto de onde eu imagino que seja o 4. 4 deve estar por aqui. Então, para y igual a 4, eu posso olhar os x que chegam nesse valor. E eu tenho 2x diferentes que chegam nesse valor, né? O menos 2 ao quadrado é 4. E o 2 ao quadrado também é 4. Ficou um pouquinho pequenininho, né, os números aí. Mas isso aqui é um menos 2 e isso aqui é um 2, tá? Mas o que importa para a gente eu tenho dois valores no x diferentes que dão a mesma imagem. Essa função ela não é injetora porque ela está confundindo pontos. Né? Você tem pontos diferentes que vão para o mesmo lugar. Tá? E um outro jeito de falar isso é que a função é injetora se caras diferentes vão para imagens diferentes. Né? Então, obrigado aí pro x², né, pela aparição dele. Mas outra forma de dizer que uma função injetora é se o A é diferente de B, então f de A é diferente de f de B. Né? Isso é muito útil na hora de fazer demonstração. Essas duas formas são úteis na hora de fazer demonstração. Bom, quais funções são injetoras? Né? Eu disse que é um conceito muito importante e é mesmo um conceito muito importante. Então vamos ver alguns exemplos de funções injetoras e aí eu vou falar de algumas classes de função que você já pode de cara já dizer que ela é uma função injetora. Então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu passar para o próximo slide. Exemplos de funções injetoras. A função identidade. Tá? A função que diz que pega um ponto e associa ele mesmo. Qual função que é essa? Né? A função f de x é igual a x. F de x é igual a x. Essa função, deixa eu colocar ela aqui para a gente ver, f de x igual a x, ela é uma função injetora, claro. Porque se a imagem for igual, quer dizer que o domínio, né, o x, é igual também. Bom, tudo bem, mas essa é fácil. Quer ver uma outra função que é injetora? A x ao cubo. Deixa eu colocar ela aqui para a gente dar uma olhada no gráfico da x ao cubo. Né? Então, essa função é f de x igual a x ao cubo. Não é exatamente, né, uma função que a gente está muito acostumado a ver no ensino básico. Mas é uma função muito útil, mesmo assim. E você pode ver pelo formato aí da curva, que se eu pego dois caras diferentes, né? Pego, por exemplo, esse cara e esse cara,
as imagens são completamente diferentes, né? Um vem parar aqui, outro vem parar aqui. Isso porque essa função é uma função crescente, né? É uma função estritamente crescente e o domínio dela são todos os números reais. Uma função que é estritamente crescente, ela tem que ser uma função injetora, tá? Legal? Então isso fica o post-it aí. Toda função se ela é estritamente crescente ou decrescente, né? Se ela tivesse só decrescendo, ela também seria. Mas eu vou mostrar aqui, vou colocar. A gente agradece a presença aí do x ao cubo, né? Valeu. Vamos apagar ele aqui. Vou colocar uma função agora decrescente. Vai. Vou colocar o log em uma base que não seja a base 10, nem a base E. Vamos colocar o log na base meio. O que vocês acham? Log na base 1 sobre 2, né? Vou fazer isso, então. Deixa eu colocar esse gráfico aqui para a gente dar uma olhada. Então, esse aqui é o log na base meio, tá? E vocês podem ver que essa função também é injetora. Como que eu sei que essa função é injetora, né? Você pode... olha a carinha dessa função. Se eu pego dois x diferentes, eles vão ter y diferentes, né? Por quê? Porque essa função é estritamente decrescente. Se eles são diferentes, um é maior do que o outro, né? E aí as imagens têm que respeitar... Aliás, tem que respeitar não, tem que ser o inverso disso, né? Então, se f é estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Então f é injetora, com certeza, tá? Isso aqui a gente leva para a nossa vida, muito importante. Uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente, com certeza tem que ser injetora. Legal, mais exemplos de funções injetoras, né? Todas essas funções que eu mostrei até agora são exemplos muito bons de funções que são injetoras e, além disso, elas são funções que têm inversa. Né? A inversa do log na base meio é um meio elevado a x. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Mas eu quero dar um exemplo de uma outra função agora que não tem inversa. Né? Quer dizer, não no sentido clássico, pelo menos. Vamos pensar na função raiz quadrada. Olha aí, a função raiz quadrada. Essa é a função f de x igual a raiz quadrada de x. Essa função, ela também é injetora. Bom, e aí já está claro, né? Ela é uma função estritamente crescente e toda função estritamente crescente é uma função injetora. Então deixa aí o label da função. Legal, tudo isso é interessante. A gente deu exemplos de funções injetoras de números reais para números reais. Mas nem todas as funções são funções numéricas, né? Então, vamos pensar em outras funções que também são funções injetoras. Vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho a função que pega uma pessoa e associa o CPF dessa pessoa, essa função é injetora também, né? Porque imagina só, eu peguei duas fichas aqui de inscrição de alguma coisa. E eu vejo, poxa, o CPF é igual. Então eu consigo concluir que vem da mesma pessoa. Isso por quê? Porque cada pessoa tem um único CPF. Pessoas diferentes têm CPFs diferentes. Então, a função CPF é uma função injetora. Ou deveria ser, né? Claro, pode acontecer algum erro lá no cartório, mas tecnicamente a função injetora, a função CPF deveria ser uma função injetora também. Quer ver outra função injetora muito importante, né? Um outro exemplo. Então a gente já viu alguns exemplos, né? O cubo, o logaritmo, a raiz. Vamos lá, a gente já viu a raiz. O que mais? A função CPF, a função sucessor. Se você pega um número natural e associa o próximo número natural, isso sempre vai dar uma função, isso é uma função injetora, né? Porque dois naturais diferentes têm sucessores diferentes, certo? Legal. E se eu represento num diagrama, né, de Van Euler, por exemplo, aquele diagrama de flechas, né, o que acontece na função, quando uma função é injetora, é que você não tem um y recebendo duas flechas
tá? Isso não acontece. Cada y recebe uma flechinha só. Vamos dar uma olhadinha. Um exemplo, né? Vou colocar uns pontinhos aqui só para a gente ver o gráfico geral, né? Imagina, eu tenho, sei lá, 3 pontinhos aqui, tenho 4 pontinhos aqui. Então, uma função injetora, ela pega pontinhos diferentes e associa a pontinhos diferentes, né? Isso é uma função injetora. Se eu fizer isso aqui, ela não é mais injetora. Tá? Por quê? Porque aquele cara está recebendo 2 flechas. E não importa que tem alguém que vai ficar sem, né? Olha, tadinho dele aqui, eu vou deixar ele em verde. Ele está sem ninguém. Ele não faz parte da imagem, da função. Tudo bem, a função não deixa de ser injetora por causa disso. É claro que se eu apagar uma flecha, deixou de ser função, né? A função, para cada cara do X, tem que ter associado um cara do Y. Mas no diagrama, ele tem essa carinha. Todo mundo do Y que recebe flecha pode receber no máximo uma flecha. Né? Então, no máximo uma flecha. E uma outra coisa importante, se a gente olha para o gráfico daquelas funções, né, que a gente estava vendo. Então, deixa eu chamar aqui o log na base meio de novo, para a gente observar uma característica dele. Uma característica importante dessa função é que toda reta horizontal paralela ao eixo x, né, uma reta do tipo y igual a fixo, ela cruza o gráfico da função em no máximo um ponto. Então isso é importante. Isso é o teste da reta horizontal. O que diz o teste da reta horizontal? Vou fazer um outro post-it para a gente. O teste da reta horizontal diz o seguinte. Isso aqui é para uma função que o domínio e o contradomínio são os números reais, né? Senão não faz nem sentido. Então o teste da reta horizontal diz o seguinte. O gráfico de uma função real injetora intercepta qualquer reta horizontal em no máximo um ponto. Né? Vocês me desculpem o meu teclado barulhento. Fui comprar aquele teclado gamer, sabe? Mecânico, né? Porque ele é realmente mais confortável, mas ele é muito barulhento. Então, mas isso é o teste da reta horizontal. Então, o gráfico de uma função injetora intercepta qualquer reta horizontal em no máximo um ponto. Ou seja, se você tem uma função que ela faz uma curva, ela sobe, desce, ela não vai ser uma função injetora, porque você vai ter uma reta horizontal que intercepta esse gráfico em mais de um ponto. Tá? Então, isso termina o nosso primeiro vídeo sobre funções injetoras. É isso aí e valeu, gente.